15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Bom dia, professor Jorge Tio Cardoso. Bom dia. Muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Juntarmos-nos aqui no 15 minutos e um café, que é uma vontade de conversar a escola, de conversar a educação, e com uma pessoa que durante quase 40 anos, certo? Quase 40 anos tem feito uma investigação fundamental para aquilo que deve ser a escola, com inúmeras obras publicadas, também, na realidade, um investigador-ator, não é? E não podíamos estar melhor e mais orgulhosos e melhor brindados de tê-lo aqui connosco. E a conversa às 15 minutos e um café, o café que nós temos aqui e podemos começar, tem como objetivo fazer exatamente esta conversa leve, esta conversa simples, mas que nos aponte caminhos, aponte dinâmicas. E nada melhor do que pegar num dos títulos dos seus livros, e uma nova escola para Portugal. Que escola é essa, professor? Bom, é uma escola que todos temos que construir, mas antes de mais agradecer, é uma honra para mim estar aqui. Eu sou morador no concelho e, portanto, tenho até, aliás, um filho neste agrupamento de escolas e, portanto, tem uma grande emoção para mim estar aqui. Bom, essa nova escola é uma escola que tem que se ir construindo gradualmente, ou seja, eu não tenho nada aquela ideia que de hoje para amanhã vamos fazer uma revolução, porque isso seria contraproducente, se calhar os pais a tinham de achar estranho. Às vezes, quando os filhos não vêm com trabalhos de casa, já acham que aquela escola, se calhar, é uma escola pouco exigente e, portanto, as coisas têm que ser feitas de forma consolidada e envolver toda a gente. Mas essa nova escola é uma escola, digamos, em que põe os alunos no centro. No centro no sentido de serem eles a fazer, eles a procurarem, digamos, o conhecimento e encantarem-se pelo conhecimento, porque há aqui uma questão, enfim, há aqui vários modelos pedagógicos e o modelo prevalecente tem sido sempre uma importância muito grande do professor e do conhecimento. O professor, digamos assim, apresenta o conhecimento e os alunos estão ali para absorver esse conhecimento, para trabalharem posteriormente esse mesmo conhecimento. Mas isto dá lugar muito ao modelo expositivo e hoje em dia, até em face das tecnologias, creio que os alunos começam a achar isto aborrecido, se calhar começam-se a alhear do conhecimento. Depois também há uma outra possibilidade, que é um elo privilegiado entre o aluno e o conhecimento, ou seja, o professor está ali mais como facilitador. Também é possível, aliás, o modelo de Bolonha é um bocadinho isso. Agora, aquilo que eu acho que será o futuro desta tal nova escola, que nos serve aqui de tema, é um elo privilegiado entre o professor e o aluno. E o conhecimento, digamos, é qualquer coisa que vem depois, porque o conhecimento às vezes fica desatualizado. Agora, há uma coisa que não fica desatualizada, que são os valores que nós temos que passar, trabalhar esses mesmos valores, e isso só é possível, digamos, com esse tal elo privilegiado. E em vez de, digamos, em vez daqueles modelos, é mais interessante, digamos, que seja o aluno a fazer, seja sobre uma forma de entrevista, seja aquilo que for, mas a procurar o conhecimento, ter um espírito crítico sobre aquilo que está à procura e, sobretudo, puxar por um capital que é... Mas isso faz com que esta escola tenha também de encontrar docentes que dispõem, de certa forma, este modelo de muitos anos de ser centrais, ser quase caciques sociais, não é? A ideia que nós temos do professor ainda ser o centro do conhecimento, claro, o centro do mundo, isso combate um bocadinho essa ideia de escola. Essa é uma excelente questão, mas aquilo que, e às vezes pode até, digamos, para alguns professores mais velhos, sentirem-se ameaçados, mas não têm que se sentir ameaçados, porque eles no fundo vão ser os supervisores do sistema, não é? Ou seja, aliás, se a pandemia trouxe alguma coisa de bom, que já sabe que
a maioria das coisas foram negativas, mas foi a atualização muito rápida que os docentes fizeram em termos das tecnologias. E aliás, trouxe também uma outra coisa que eu creio que boa, é que acho que os pais encarregados de educação acho que passaram a respeitar mais a escola e o trabalho dos professores, porque ao verem os alunos em casa, portanto... Tornou-se mais visível, de certa forma. Exatamente. O que os professores, enfim, passam, que quando em vez de 1 ou 2 têm 30, portanto, evidentemente que não é fácil. Mas, na realidade, como eu dizia, de transformar isto gradualmente, nomeadamente, com a entrada de professores, com a formação de professores, acho que é fundamental, mas, sobretudo, trazer a realidade para dentro da sala de aula. Hoje fala-se muito num conceito que é a sala de aula do futuro e eu acredito muito nessa forma, digamos, de passar o conhecimento, porque, digamos, hoje em dia, nas salas de aula, há um bocadinho aquela disposição que quase que às vezes se diz de autocarro, não é? Ou seja, eles não se veem, portanto não fomentam o debate, a discussão, e isso é muito importante, porque uma das coisas que a escola tem que pôr é os meninos a falar, não é? Aliás, vê-se, às vezes até entrevistas de rua. A construção colaborativa, exatamente. A ideia de uma escola colaborativa, de entre-aprendizagem. Exatamente. Aliás, porque hoje em dia as organizações, e eu não sou nada apologista que a escola tenha que preparar para o mercado de trabalho. Nós não sabemos muito bem o que é o mercado de trabalho daqui a 10 ou 20 anos. Sabemos o que é que está a funcionar agora, mas os valores que falámos, a honestidade, o espírito colaborativo que o meu amigo dizia e muitíssimo bem, nunca vão passar de moda, o saber trabalhar com os outros, o respeito pelos outros, não é? Porque há pessoas que às vezes pensam que sabem muito de uma coisa e até podem saber, mas isso não lhes dá o direito de, digamos, desvalorizar o conhecimento dos outros, não é? E por isso, quer dizer, eu posso saber muito uma coisa, mas se tenho para aqui de nariz empinada, eu é que sei, evidentemente que vou recolher a antipatia dos outros, porque hoje em dia não há nenhum problema social, seja a pandemia que falámos ou outro qualquer, que não haja várias áreas do conhecimento a colaborar para isso. E, portanto, as pessoas têm que se ouvir, têm que reunir, têm que chegar a um consenso sobre a forma de atuação, formas essas que às vezes comportam riscos e, portanto, não sabemos. E isso, digamos, a escola tem que, digamos, transformar um bocadinho. E acha que a escola, nomeadamente através dos seus agentes, tem esta capacidade de também, de certa forma, contrapor. Eu dou-lhe este exemplo, estávamos agora a falar, acabou de falar muito bem, das salas de aula em modelo de autocarro, eu estou ligado à escola, tenho visto alguma evolução nos últimos anos, e agora eis que chegam o referencial das escolas e obrigam, questões de saúde pública, obrigam a novamente termos salas que algumas até já tinham transitado para um novo modelo, obrigam novamente as salas a ter as filas de autocarro, os meninos de costas uns para os outros, e acha que mesmo com estas imposições legais, e neste caso de saúde pública, é possível subverter um bocadinho este sistema? Ou melhor, se for possível, quem é que pode de facto dar esse passo? Sim, quer dizer, eu acho que a flexibilidade que existe em termos de autonomia e a flexibilidade em termos das escolas, evidentemente é que pode levar a isso. É claro que quando estamos a falar de um problema de saúde pública, esperemos que seja momentâneo e, portanto, que realmente a saúde pública sobrepõe-se a aspectos que tendencialmente já iam no melhor dos sentidos. Mas na realidade eu acho que cada vez mais a tutela, eu penso que tem mostrado isso, a tutela tem mostrado que a autonomia das escolas, a possibilidade, digamos, de escolherem o currículo, adaptado um bocadinho às vezes à realidade local e àquilo que acreditam como modelo, tem sido a base, não é? E, portanto, há muitas escolas que têm aproveitado isso e, por exemplo, dou um exemplo que eu acho fundamental, que é a educação emocional. Ou seja, eu para aprender tenho que estar motivado, tenho que estar com, digamos, com uma certa alegria, não é? Eu nunca tive nenhuma ideia, se é que algum dia tive alguma ideia boa, mas quando estava desmotivado, não é? Sempre quando eu estou numa fase de alegria e de acreditar que posso construir alguma coisa juntamente com os outros. E, portanto, é esta ideia de eu ser emocionalmente apto
estar equilibrado emocionalmente é muito importante. E o ser emocionalmente apto, no fundo, passa por todas as crianças, mas quem diz crianças diz nós, até professores, não é? Que às vezes, devido à desconsideração, que certamente às vezes somos votados, às vezes, digamos, não temos a melhor das motivações, mas passa muito por eu identificar as minhas emoções, que se for de alegria, enfim, não terá assim um grande problema, mas às vezes também de frustração, e saber geri-las, digamos assim. Porque no fundo estudar representa ou aprender, trabalhar aprendizagens, passa por uma grande serenidade, passa por um grande equilíbrio emocional e sem ele, digamos assim, torna-se difícil. E, portanto, questões como a meditação... E acha que a escola, ou seja, a escola como um todo pode incorporar, vamos mesmo pensar em termos curriculares. Nós estamos um bocadinho presos a esta ideia da escola racional, esta escola racional técnica, da matemática, da língua, da aquisição básica, da comunicação, mas é possível enquadrar neste registro este espaço mais de aprendizagem das emoções? Eu acho que sim. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. Vi um caso na Marinha Grande em que o Gabinete de Psicologia e Aconselhamento ditou, digamos assim, com a concordância da direção da escola, que quando eles vêm do recreio 500 à hora, de repente tem 1 minuto ou 2 antes da aula começar, precisamente para voltarem à serenidade. Isto, portanto, é só um exemplo, ou seja, nós estamos muito padronizados para aquela ideia, então deve ser uma disciplina. Não, pode não ser uma disciplina, pode ser uma atividade, digamos, esporádica, mas, digamos, eles acreditarem na escola onde o meu filho está, por exemplo, ao Cantinho dos Sonhos, eles fazem meditação. É claro que depois ele tem o reforço em casa por parte da mãe, que também faz yoga, etc. E, portanto, ele começa desde cedo a acreditar naquilo e a ver os benefícios que tem quando ele está equilibrado, ou seja, ele consegue, digamos, por via da motivação, eu estou triste e de repente, e às vezes acontece mesmo connosco, ou seja, estou triste e não sei bem porquê. Ou seja, não morreu ninguém, não fui despedido, pronto, assim, coisas grandes que realmente toda a gente compreenderia que eu ficasse triste. E quando nós fazemos autoanálise, às vezes são pequenas coisas. Alguém que não nos disse bom dia, alguém que no trânsito pôs à frente e aquilo irritou-me, enfim, coisas que eu já me esqueci, não estão conscientes, e de repente nós, ao pensarmos sobre isso e refletirmos, voltamos novamente ao nosso equilíbrio no sentido da motivação, da criatividade e nos encantarmos pelas coisas. Motivação. Então, esta motivação que é central é também a motivação intrínseca do aluno, do professor, mas a motivação para a mudança, ou seja, como um todo, temos que ter esse desafio. Que, sem dúvida, eu acredito muito que houve um pedagogo que disse, que foi o professor José Pacheco, que a escola não prepara para a cidadania. A escola tem que ser logo a cidadania. E nesta cidadania, na teoria sobre a motivação, aquela que é mais sustentável, digamos assim, aquela que é mais efetiva, é a motivação transcendental, ou seja, que passa muito, por exemplo, por fazer voluntariado, e hoje em dia vemos escolas a fazer exatamente isso, campanhas de Natal, mas muitas outras ao longo do ano, solidariedade, e isso, digamos, é aquela motivação que vem de dentro de nós, como a intrínseca que o professor muito bem falava, que é aquela eu tenho brilho de fazer, ou seja, não me estão a pagar nada, não me estou a bater palmas, não me estou a enaltecer, mas eu tenho, digamos, prazer em contribuir para um mundo melhor, para uma escola nova, juntamente com os meus colegas. E isso, digamos, é muito importante, e eu acredito muito numa educação integral em que dentro da escola haja um conjunto de atividades, desde se calhar a rádio-escola, ou a televisão da escola, ou o clube de jardinagem, o voluntariado, enfim, muitas outras coisas, ou a música, por exemplo. Todas essas atividades trazem-nos muitas competências, ou trazem também aos alunos, e, digamos, porque como eu dizia, eu nunca vi ninguém fazer alguma coisa ou aprender estando triste, estando desmotivado, e portanto, porque às vezes os pais fazem exatamente essa pergunta, não é? Então, o senhor que investiga métodos de estudo, como é que eu motivo o meu filho ou a minha filha para o sucesso escolar, para a escola? E eu digo sempre a mesma coisa, quer dizer, temos que ver como é que o motivamos para a vida, não é? Porque se ele estiver motivado para a vida, pois há lá a escola e há muitas outras coisas, não é? E então tem uma vida equilibrada, porque realmente houve um
psicólogo, o Pré-Mar, que dizia sempre que eu confronto um jovem ou alguém com uma atividade de grande probabilidade, isto é, que ele gosta muito, pode ser jogar futebol, por exemplo, com uma que ele não gosta nada, de baixa probabilidade, pode ser estudar, geralmente há ali vasos comunicantes, ou seja, ele para merecer aquilo que ele gosta, vai então investir algum tempo que ele antes não investia, precisamente para merecer a outra. E isso, digamos, porque todos nós já vimos, não é? Pessoas que fumam e todos dizem a mesma coisa. Eu no princípio não gostava nada disto, não é? Até tossia, mas hoje não passam sem aquilo. E às vezes com o conhecimento também é a mesma coisa. Ou seja, quando vemos, e isso é muito importante, vemos a utilidade do conhecimento. Porque às vezes nós, professores, quando afastamos o conhecimento da realidade e não a aplicamos, eu às vezes até dou alguns exemplos, o aluno, digamos, não vê aquilo utilidade. Os psicólogos dizem uma coisa muito engraçada, que é, sempre que o ser humano é confrontado com uma coisa que ele pensa que não é essencial para a sua sobrevivência, geralmente o cérebro não memoriza aquilo. Quer dizer, nós vemos os cardiologistas que percebem muito bem como é que funciona o coração, mas às vezes a formação dada aos professores não explica como é que eles aprendem, não é? E às vezes há conhecimentos que têm que ser ancorados noutros e geralmente esse conhecimento às vezes passa muito por passar algumas emoções e há formas, digamos, mais didáticas de dar a aula e de trabalhar as aprendizagens juntamente com eles, em que eles têm que ser também atores, não é? Não têm ali apenas um papel passivo de ouvir e vamos premiar os que são mais sossegados, mas é natural que eles se encantem. Eu há pouco estava a pensar, por exemplo, nos Lusíadas, eu costumo dar este exemplo, que se calhar é um assunto que não é muito agradável de tratar na disciplina de português, mas se de repente cruzarmos aquilo com outras áreas de conhecimento, em que as disciplinas já não são completamente distantes, e formos ver no Google Maps qual é que foi o itinerário da epopeia marítima, se calhar até se encantam, não é? E de repente, olha, quando ele está a falar exatamente desta terra que estamos agora aqui a ver no mapa, ele escreveu exatamente isto. E depois há uma pergunta que é a pergunta maior de tudo, que é, então, Camões escreveu os Lusíadas para enaltecer aquilo que era ser português e a Portugalidade. E se ele tivesse nascido hoje, como é que seria? E isso põe os alunos a pensar, que é isso que eu quero um bocadinho, ou seja, nesta nova escola. Então esta correlação com a aplicabilidade do conhecimento e esta ideia do professor como mediador desta aplicabilidade seria então o centro de uma nova escola, ou seja, o professor como disponibilizador de informação e mediador de aprendizagem e a motivação do aluno para... Exatamente. Não, e darmos às vezes também alguma liberdade de escolha daquilo que vamos aprender, porque há muitos autores que acho que ainda não se aperceberam disto e as neurociências trouxeram-nos exatamente essa ideia. Agora, às vezes não é tão importante se vamos aprender A, B ou C, ou seja, o conhecimento em si, mas aquele conhecimento faz com que neurologicamente o meu cérebro se altere no sentido, digamos, de abarcar o mundo. Não só no sentido crítico, mas em muitos outros sentidos. Saber pensar. Porque, por exemplo, quando falamos em coisas como a raiz quadrada, binómios e coisas assim, alguma vez aplicamos aquilo na vida? Não. Portanto, quer dizer, não há ali um conhecimento utilitário, mas há sim, digamos, aspectos neurológicos que são importantes quando aprendemos aquilo ou quando passamos por ali. Porque se vimos muitas áreas de conhecimento, desde as letras às ciências, não podemos dizer que há ali uma área em que eles saem de lá muito mais inteligentes que os outros. Não, saem todos da mesma maneira, mas quer dizer, aquilo que eles aprenderam nessa universidade foram coisas às vezes diametralmente opostas. E por isso, digamos, o conhecimento, o trabalhar, ou seja, é um bocadinho formatarmos o nosso hardware, digamos assim, para essa expressão, no sentido de, digamos, darmos um melhor contributo para aquilo que é a vida social. Agora, para acabar, uma ideia que me fascinou, que é esta ideia do vamos pôr o lado esquerdo, o lobo esquerdo do nosso cérebro a trabalhar, não é? Sim, não, eu acho que a escola já põe o lado esquerdo, não põe o lado direito. Não põe o lado direito.
porque a escola... Não, mas a escola fez isto... mais associada à criatividade. Exatamente. Eu pensei muito sobre isso e na realidade, quer dizer, no pós-25 de abril de 74, a escola teve um sonho, uma utopia, que era chegar a toda a gente, chegar a todos. E conseguiu. Uma escola universal, plural, democrática, e não podia ser de outra maneira. Isto até, aliás, leva a que às vezes se diz, no meu tempo havia respeito dentro da sala de aula, mas não estavam lá todos, não é? Eu quero realmente que estejam lá todos. E por isso mesmo foi uma escola que quis prestar públicas contas daquilo que fazia, ser objetiva, a grelha de avaliação, e se tem isto, tem 0,5, se não tem 0,4, enfim, à base da data, se sabe hoje muito bem, se souber amanhã, ou melhor, se não sabe hoje, portanto, chumba, se souber amanhã já não me interessa nada, porque o exame era hoje, e portanto, transformou-se numa escola muito objetiva para... segundo eu penso, para prestar contas e com a melhor das intenções. Agora, hoje o mundo é um mundo que passa muito por aspectos de natureza emocional e respectivo equilíbrio, e passa também pela questão exatamente que o professor colocava de criatividade. E nós não sabemos quanto é que vale o amor, quanto é que vale a amizade, pois vale muito, mas não é uma coisa quantificável. Entra no domínio do subjetivo. E a solidariedade que nós temos e a honestidade, quanto é que isso vale, pois não é quantificável. E são esses aspectos que a escola às vezes não consegue abarcar, como o sonho, utopia, fantasia, criatividade, que é o tal salto qualitativo. Claro que não vamos esquecer os aspectos objetivos, como é evidente, mas estes mais subjetivos e não quantificáveis têm que ser trazidos para a escola. É claro que isto passará, se calhar, por um modelo menos competitivo, porque o Henrique, por uma décima, pode entrar no técnico e eu não. Portanto, às vezes não somos compelidos a colaborar, pelo contrário. E hoje, nas empresas, nas instituições, é um modelo colaborativo, claramente. Aquela ideia que acontecia de sonegar informação, porque assim tenho mais poder aqui dentro da empresa, hoje em dia não existe. Eu penso que é interessante, e quando olhamos para o seu percurso também enquanto aluno e depois como professor, acaba por ser, de certa forma, a evidência do que acabou de dizer. E eu, de certa forma, eu próprio também me senti isso quando fui para a universidade. Fui o aluno da minha turma com a menor nota e não significou que tivesse menos sucesso ao longo da vida. Tal como o professor é também essa evidência. O chumbar na escola, não passar, às vezes até tem esta função de nos... Sim, mas há uma coisa preocupante. Estatisticamente, e os estudos dizem isso, o insucesso escolar, a reprovação, até o bullying, há estatísticas que mostram isso. Há 15% dos miúdos, 15% apenas, e nós estamos nesses 15%, que dizem assim, pronto, na situação de bullying, bem, a partir de agora já ninguém brinca comigo, isto é sério, eu não vou admitir essa situação, ou então, digamos, aquele cartão amarelo, o cartão vermelho de reprovação vai levar ele a querer ultrapassar, chorou o que teve que chorar e a partir daqui vamos à luta. Mas há 85% que ficam pelo caminho, não só em termos de bullying, mas também em termos daquilo que a escola faz, dessa reprovação. Depois, às vezes, o que dizem também esses estudos é que, passando para a idade adulta, às vezes dá lugar à violência doméstica, porque há ali uma revolta interior que não ficou resolvida, digamos, uma frustração. São pessoas que às vezes não admitem as suas culpas, a culpa é sempre dos outros, da sociedade, pronto, e é uma vida às vezes desperdiçada. A tal preparação emocional que devia ter acontecido. Do seu tempo. Pois, mas eu defendo uma escola exigente. Agora, eu não acho que às vezes as reprovações mostrem alguma coisa de exigência, porque no ano seguinte às vezes estão ainda piores, não é? Agora, e mais desmotivados. Agora, se calhar, se que ainda não adquiriu as competências necessárias, se ficar mais um mês na escola do que os outros que já adquiriram e, portanto, não, ou seja, aquilo não é um castigo, é uma consequência. Vamos provavelmente assistir a esses alunos a quererem, em tempo útil, adquirir as aprendizagens, porque as férias, o tempo livre é uma coisa muito boa para eles. E é uma mensagem que a escola devolveria nesse caso. Claro, estamos sim. aqui por ti, estamos aqui contigo. Sem dúvida, e queremos resolver o problema. Ou seja, não há aquela lógica de castigo, que às vezes parece, não é? Os chumbos é um bocadinho isso, mas há consequências, ok, ainda não aprendemos
aprendeste determinada coisa, depois é necessário trabalhar mais, passa por um período extra escolar, em que se calhar alguns já foram de férias e aqueles não, mas não é por mais nada, é porque é necessário, digamos, adquirir essas aprendizagens. E isso, digamos, transforma as coisas, porque até do ponto de vista financeiro, os chumbos representam dinheiro completamente desperdiçado, são 700 milhões de euros. Não tenho dados atualizados, mas aqui há pouco tempo era esse o valor, que se calhar podiam ser aproveitados precisamente a trabalhar essas aprendizagens. Agora, não podemos querer, tentámos de determinada forma que o aluno adquirisse essas aprendizagens, ele não conseguiu, vou outra vez agir da mesma forma. Se calhar haverá percursos alternativos para lá chegar. Um bocadinho aquela ideia, não é? Se não muda e faça a mesma coisa, provavelmente o resultado é o mesmo. Exatamente. Professor, muito obrigado. Estamos na nossa hora. Estas conversas pretendem ser curtinhas para não cansar, claro, mas para levantar aqui o interesse de outras leituras, que é também uma coisa que me parece ser muito importante, que nós passemos mais tempo a ler, para compreender, para também nos aceitarmos uns aos outros. Muito bem. Muito obrigado, professor. Como eu vi nos outros vídeos, há sempre um toque dos cafés. À nossa. Obrigado. Obrigado.